Queridos irmãos e irmãs em Cristo, sou Paulo Cardoso, seu missionário do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, e convido vocês a esta maravilhosa reflexão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje a nossa reflexão está no Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículos de 13 a 20. O homem endemoniado. Eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gerasenos. Quando Jesus desembarcou, um homem com espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes, pois muitas vezes lhe havia sido acorrentado pés e mãos, mas ele arrebentara as correntes e quebrara os ferros de seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Quando ele viu Jesus de longe, correu e prostou-se diante dele e gritou em alta voz: "Que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te por Deus que não me atormentes." Pois Jesus lhe tinha dito: "Saia deste homem em espírito imundo." Então Jesus lhe perguntou: "Qual é o seu nome?" "Meu nome é Legião", respondeu ele, "porque somos muitos." E implorava Jesus com insistência que não os mandassem sair daquela região. Uma grande manada de porcos estava pastando numa colina próxima. Os demônios imploraram a Jesus: "Manda-nos para os porcos, para que entremos neles." Ele lhes deu permissão, e os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. A manada, de cerca de 2.000 porcos, atirou-se precipício abaixo em direção ao mar, e nele se afogaram. Os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos, e o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram ali o homem que fora possesso da legião de demônios, assentado, vestido e em perfeito juízo, e ficaram com medo. Os que o tinham visto contaram ao povo o que acontecera ao endemoniado e falaram também sobre os porcos. Então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles. Quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Jesus não o permitiu, mas disse: "Vá para casa, para a sua família, e anuncie-lhe quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você." Então, aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis quanto Jesus tinha feito por ele. Todos ficavam admirados.
Estas são as palavras do Senhor. Na narrativa de hoje, desse nosso vídeo, Jesus liberta um homem em território dos gentios sob o domínio do Império Romano. A identificação do demônio que o possuía pelo nome de legião aponta para as legiões romanas que ocupavam esta região. Os porcos que se arremetem ao mar e perecem assemelha-se ao exército do Faraó no Mar Vermelho, no Êxodo. O homem libertado por Jesus sai a anunciar a sua misericórdia, tornando-se um missionário gentil entre os gentios. Aquele episódio, entre tantos registrados na Bíblia, nos mostra a existência dos demônios, que são espíritos maus, anjos caídos, que estão na terra com o propósito de prejudicar a humanidade e afrontar a Deus. Além de influenciar e oprimir os homens, os espíritos malignos chegam a possuir a mente e o corpo de muitas pessoas. Aquele homem tinha muitos demônios que se identificaram com o nome de legião. Assim era chamada uma divisão do exército romano composta por 6.000 soldados. Percebe-se que a denominação de uma entidade maligna pode ser ocasional, utilizando uma palavra significativa em dado contexto cultural. Muitos negam a existência de demônios e atribuem aos problemas mentais quaisquer manifestações desse tipo. De certa forma, eu concordo. Sim, existem pessoas com problemas mentais, mas também existem demônios que utilizam pessoas normais para fazer o mal, para prejudicar a alma desta pessoa e afrontar a Deus. Fato é que inúmeras pessoas têm sido libertas pelo nome de Jesus. Se esse nome tem o poder que a Bíblia lhe atribui, então também é verídica a possessão demoníaca que a mesma Bíblia afirma. O gadareno vivia nos sepulcros. Sepulcros, para quem não sabe, é onde ficavam os mortos. É como se fosse hoje em dia túmulos, sepulturas. Ali não era lugar para pessoas vivas, mas o diabo o levou para lá. Nisso percebemos o seu propósito de roubar, matar e destruir. João, capítulo 10, versículo 10. A vida daquele homem estava encerrada, perdida. Estava separado da família, dos amigos e da sociedade. Era um morto-vivo, um zumbi, morando no cemitério, sem esperança e sem perspectiva. Assim como Deus tem um plano para o ser humano, Satanás também tem. E aquele homem atingiria um estágio avançado da execução dos desígnios diabólicos. Quem não segue a Cristo está caminhando com o inimigo rumo à perdição eterna. Ainda que não esteja possesso, está influenciado e dominado pelo mal, podendo chegar a situações muito piores. Ninguém podia fazer nada, ou
como se diz, coisa alguma por aquele homem. Não podiam salvá-lo ou ajudá-lo de alguma forma. Então tentavam prendê-lo, talvez com a intenção de protegê-lo de si mesmo. Entretanto, os demônios se manifestam com fúria, despedaçando correntes e cadeias. Ele era incontrolável. Nenhum ser humano tem força para controlar um demônio. O que dizer de milhares? Aquele homem precisava conhecer Jesus. O possesso vivia perturbado, era feroz e ameaçador. Mateus capítulo 8, versículo 28. Não tinha descanso, não conseguia dormir, andava nu, gritando dia e noite, enquanto se feria com pedras. O inferno será muito pior do que isso. Neste endemoniado estavam à mostra do tormento eterno. Muitas pessoas, mesmo não estando possessas, estão oprimidas pelo diabo e são descontroladas, inquietas, agitadas, vivem ferindo a si mesmas e aos outros. Precisam de um encontro com Jesus, um encontro com Deus. Os que estão nas mãos de Satanás vão acumulando feridas diversas, numa vida de dor e sofrimento atroz. Cristo é o único que pode lhes trazer libertação e salvação. O demônio reconheceu Jesus imediatamente e se prostrou para adorá-lo, como fazia quando era um anjo de Deus. Naquele momento, o espírito mau deu o seu testemunho de que Jesus é o Filho de Deus. Algo tão difícil para as pessoas acreditarem e reconhecerem. Era fato natural para aquela entidade maligna, porque a sua essência é divina e que está sofrendo as consequências da sua rebelião. E sim, imediatamente, Jesus expulsou a legião daquele homem. Quando o ganadeiro encontra o Nazareno, tudo muda. Jesus faz o que ninguém mais pode fazer. O endemoniado não podia libertar a si mesmo da escravidão espiritual. Os outros também não podiam libertá-lo, mas sim o Filho de Deus. Ele sim veio trazer liberdade aos cativos, desfazendo as obras do diabo. Jesus atendeu ao pedido daqueles espíritos, permitindo que eles entrassem nos porcos. Imediatamente, aqueles animais foram precipitados no despenhadeiro, caindo no mar e morrendo afogado. Creio que era isso que os demônios pretendiam fazer ao gadaneiro. Então, por que não fizeram? Eles só agem dentro dos limites da permissão divina. Marcos capítulo 5, versículo 13. Além disso, os demônios usavam aquele corpo como casa e não iriam destruí-lo tão cedo. O diabo utiliza seus escravos para fazer suas obras malignas neste mundo. Por isso é útil para ele que suas vidas miseráveis sejam prolongadas por algum tempo. E aquele que está possesso ou que está sob a influência do maligno, ele sofre o inferno aqui na terra. Depois da libertação, o gadareno parecia outro homem. Foi encontrado assentado, vestido e em perfeito juízo. Marcos 5, versículo 15.
A conversão é o único início de uma nova vida, com equilíbrio, sossego, descanso, paz, dignidade, ordem e decência. Além de ter sido liberto, aquele homem foi salvo. Muitas pessoas vieram vê-lo, mas não glorificaram a Deus por sua libertação. O momento era propício ao louvor e às ações de graça, mas houve murmuração. Os demônios adoraram a Jesus, mas o povo não adorou. Isso acontece muito hoje em dia. Sim, muitos ficaram revoltados contra ele por causa da morte dos porcos. Portanto, aquele homem não tinha valor algum para o seu povo. Os porcos eram considerados mais importantes. Mas só para lembrar vocês, os porcos eram proibidos a sua criação e a carne para ser comida, segundo a lei de Moisés. A perca financeira foi mais sentida do que o ganho humano, o ganho espiritual. O materialismo dominava aquela gente, assim como hoje. Muitos preferem ir a festas, danças e outras coisas do que ir à igreja e agradecer a Deus pelas coisas maravilhosas que você tem. Você tem saúde, você tem emprego, você tem dinheiro, mas só se lembra de Jesus quando está em dificuldade. Qual a primeira coisa que você fala quando algo de ruim lhe acontece? Meu Deus, Jesus, Maria, mãe de Deus. Nessa hora você lembra que Deus existe. Que situação estranha. Jesus expulsou os demônios de um homem e depois foi expulso do lugar? Qual é a nossa atitude para com Jesus? Hoje, da mesma forma, cada pessoa deve tomar a decisão de acolher Jesus ou rejeitá-lo. O gadareno liberto pediu para seguir a Jesus, mas ele não permitiu. Cristo havia atendido a um pedido dos demônios, mas não atendeu à oração daquele homem. Por quê? Jesus tinha um propósito para ele naquele lugar? Vemos nisso o amor e a misericórdia para com aquele povo ímpio que rejeitou Jesus. Ele deixou o gadareno ali como o pregador, dando seu testemunho para todos, começando pela sua casa. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, devemos aceitar Jesus todos os dias das nossas vidas. O caminho da nossa conversão, da nossa aceitação a Cristo, é um caminho difícil. Não é fácil, como outros aí pregam. Pensem e reflitam nesta longa mensagem de hoje, nesta longa reflexão. É longa. Assistam com calma, com tranquilidade. Vão meditando nas palavras ditas no Evangelho e no contexto total da nossa reflexão. Aproveito para agradecer por me acompanharem neste vídeo. Em nome de Jesus, amém.